Olá, tudo bem? Graça e paz. Como vocês se encontram, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus? É com muita alegria que estou mais um dia para a gente meditar na palavra do Senhor. E durante muito tempo eu gostaria de conversarmos sobre esse livro, que é um livro onde tem muito a nos ensinar. É o livro de Jó. É um livro bastante conhecido, mas que é de uma profundeza de ensino, uma profundeza de fé e de espiritualidade de Jó que chega a nos constranger. É um livro bastante extenso, com 42 capítulos, então por isso a gente vai estudar esse livro aos poucos, em vários dias de estudos. E eu gostaria que você abrisse então a tua Bíblia no livro de Jó, a partir do capítulo 1. A palavra do Senhor nunca nos enganou. Deus nunca encobre as coisas dos seus filhos e filhas amadas. Sempre Deus nos deixa tudo claro. Nós que queremos estar com nossos olhos encobertos e os nossos ouvidos tapados para ouvir a sua palavra, os seus conselhos, as suas exortações e admoestações. O livro de Jó é um livro sábio, profundo. E ele nos diz, já começa nos dizendo sobre a virtude e riqueza de Jó. Nós, seres humanos, fomos criados para ter muitas virtudes. Entre elas, a principal virtude é de agradar a Deus, de buscar a Deus. E nos diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ao todo, Jó possuía em sua aljava 10 flechas, 10 filhos. Ele cumpria, então, o papel principal de um homem de Deus, um sacerdote do lar. Ele era um pai exemplar, reto e íntegro, que temia o Senhor. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, juntas de bois eram 500 jumentas e também muitas pessoas que trabalhavam para Jó. E este homem era o maior de todos os do Oriente. Aqui nos fala a riqueza que Jó tinha. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor destaca que era temer ao Senhor. Outra riqueza de Jó era a sua família, seus filhos. E em último lugar, a palavra destaca a riqueza material de Jó, que era imensa. Jó era um homem muito rico e abençoado. Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros, relacionamento, e faziam banquetes, cada um por sua vez. Um dia era um banquete na casa de um, outro dia na casa do outro, e assim eles faziam até passarem todos os 10 irmãos. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Eles oravam todos reunidos e em família. Jó orava por seus filhos, como nos diz no Salmo 127, que a gente já estudou.
127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, a nossa alegria é o fruto do nosso ventre, os nossos filhos. E Jó sabia o tesouro que ele possuía. Então, após passar todos os banquetes, Jó reunia todos eles e orava por seus filhos. Jó entregava seus filhos nas mãos de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, a palavra de Deus nos ensina: orai sem cessar. Orar por nossa casa, por nossos filhos, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Orar pela nossa saúde e entregar tudo nas mãos do Todo-Poderoso, do nosso papaizinho querido, do nosso Deus. E os santificava. Ele levantava-se de madrugada e orava ao Senhor, porque Jó pensava: talvez eles tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então aqui nos demonstra a preocupação que Jó tinha, que os filhos dele se desviassem do alvo, se desviassem do caminho e viessem a pecar contra Deus. Pecar dentro do seu íntimo e no seu coração. Então Jó, nessa preocupação dos filhos dele estarem pecando, ele orava, ele os santificava, ele entregava a Deus. Então, num dia em que os filhos de Deus vieram perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Como a palavra de Deus nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso e o meu adversário, está ao nosso derredor o tempo todo, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, como eu disse, a palavra de Deus nunca nos mentiu, que o nosso maior inimigo está ao nosso derredor, está nos cercando, está cercando a nossa casa, cercando a nossa família para nos devorar. Então, o Senhor chamou todos os seus anjos, os seus filhos, para se apresentar diante dele, e ao meio dos anjos veio Satanás. E Deus perguntou de onde ele estava vindo. E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor ainda a Satanás: observastes o meu servo Jó? Deus observando o tempo todo as ações de Jó, as atitudes dele, ouvindo as orações de Jó. Deus está o tempo todo nos observando. Observa as minhas atitudes, as suas atitudes. Deus é um Deus cuidadoso, um Pai amoroso e um Pai zeloso, que não tira em nenhum momento seus olhos de nós. Então ele pergunta a Satanás: você viu meu servo Jó? Não há na terra um homem semelhante a ele, um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás: porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, ele falou assim: por que será que Jó teme ao Senhor? Por que Jó teme a Deus? É inútil que ele teme ao Senhor. Ele é um acusador, como nos diz a palavra em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 10. Ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador. Satanás estava acusando a Jó perante Deus, de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então ele disse: Jó, é inútil o que ele faz de te adorar. Acaso não o cercastes com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Satanás disse: ele te adora,
porque você cercou com sebe. Sebe é uma espécie de arbusto, um espinheiro, e ele diz que Deus cercou tudo que Jó possuía com essa sebe para nada poder entrar, e prosperou abundantemente a vida, os bens de Jó. Aí ele diz assim: a obra das suas mãos você abençoou, falando para Deus, né? E os seus bens se multiplicaram na terra. Aí Satanás desafia ao Senhor Deus. Estende, no versículo 11 ele diz: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Então, Satanás lança um desafio ao Deus, fala: experimenta tirar tudo que ele tem, para ver se ele vai continuar te adorando. Disse o Senhor a Satanás. Deus conhece os nossos corações. Deus conhecia o coração de Jó. E diante desse desafio de Satanás, Deus sabia qual seria a reação de Jó. Então Deus responde o seguinte para Satanás. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse texto mexe muito comigo, mexe muito com os nossos sentimentos e nos leva a refletir. Às vezes a gente se pergunta o porquê de algumas coisas estarem acontecendo. Por que de a gente às vezes buscar tanto o Senhor, ser tão temente ao Senhor e coisas ruins às vezes nos acontecer? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que em nenhum momento nós duvidaremos dele, nós nos desviaremos dele, nós deixaremos de ler a sua palavra. E aqui o que acontece? Deus permitiu, falou a Satanás: então tudo que Jó tem está nas tuas mãos, mas na vida dele você não vai tocar. E Satanás saiu. Então tem situações que Deus às vezes pode até permitir, porque Ele nos conhece. E ao final desse estudo, nós veremos o que acontecerá com aqueles que permanecem em Deus, permanecem buscando ao Senhor em todo o tempo, permanecem com amor, com o coração cheio de vontade de tê-lo cada vez mais perto. No versículo 13 nos diz as aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam. Lembram esses banquetes que eles faziam? Um dia em cada casa, um dia em cada irmão. Comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, na casa do primeiro filho. Veio então um mensageiro a Jó e lhe disse: lembram da permissão de Deus? Satanás começa a agir. Disse o mensageiro para Jó: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e os mataram aos servos ao fio da espada. Esse mensageiro disse que vieram povos estrangeiros e mataram os servos e levaram as jumentas. Só eu escapei para te trazer esta nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, esse mensageiro ainda estava falando, veio outro dos servos de Jó e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Falava ainda este outro segundo quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Este terceiro ainda estava falando
Quando veio outro e disse: agora aqui. Foi a pior notícia para a vida de Jó. A gente perdeu os bens materiais, são coisas que a gente consegue reconstruir. É difícil, deve ter sido também um choque para Jó. A gente consegue recuperar, Deus nos dá forças, mas Jó recebe uma das piores notícias da vida dele. E esse outro mensageiro que veio no versículo 18 nos diz: também este falava ainda, esse terceiro, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa do irmão primogênito, como falou no versículo 13, se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Então aqui foi a pior perca de Jó. Por isso que eu digo que esse livro tem muito a nos ensinar. E qual foi a reação de Jó? Recebendo essa pior notícia da vida dele. Ele tinha muitos bens, ele era um homem alegre, reunido com toda a sua família, com todos os seus filhos. De repente o inimigo vem e tira tudo que ele tem. Tira a maior riqueza dele, que eram os seus filhos. Então Jó aqui, ele entra em um estado de profundo luto. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E o que Jó fez? E adorou. E disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Jó aqui declara que os bens materiais ele não vai levar. Ele veio sem nada, eu e você viemos nus, viemos sem nada, e nus nós voltaremos, não levaremos nada. Então, quanto aos bens materiais, Jó declara: tudo é seu, Senhor. Eu vim sem nada e voltarei sem nada. Os bens materiais para mim não importa, Senhor. Ele adorou a Deus. E ele continua: o Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó entende que Deus deu para ele os filhos e Deus tomou os filhos. Jó, diante desse luto terrível, dessa dor profunda, ele não culpa a Deus em nenhum momento. Ele declara que Deus deu e Deus pode tirar no momento que ele deseja, porque os nossos filhos, os nossos bens, tudo que nós temos é emprestado. Então Deus dá e ele pode tirar. E ele ainda continua sendo Deus. E nós ainda deveremos, em meio à dor, em meio ao pranto, em meio ao choro, adorá-lo. E diante da morte, a palavra do Senhor nos diz que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Aqui, quando Jesus veio e tragou a morte. Então Jó entendia que os filhos dele voltaram para Deus. Os filhos dele pertencem a Deus. Eu e você pertencemos ao Senhor, e todos aqueles que partiram daqui estão com Deus. Porque Jesus veio para tragar a morte para sempre. Então Jó era consciente.
e que Deus ainda continua sendo Deus. Em tudo isto, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, no versículo 3, nos diz, novamente, Satanás foi até Deus, após toda a dor que causou a Jó. E Deus diz a ele se desvia do mal, ele conserva a sua integridade. Embora me incitastes contra ele, Deus fala, você fez tudo o que fez, Satanás. Você quis me jogar contra Jó e Jó contra mim, mas ele continua sendo íntegro, temente a Deus. Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti. Então, Satanás, não contente de ver Jó adorando ao Senhor, mesmo diante de todas as percas materiais, todas as percas do maior tesouro da vida dele, que eram os filhos, Satanás ainda diz, então experimenta agora, tocar nos ossos, tocar na carne de Jó, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E tudo o que aconteceu com Jó não significa uma punição de Deus. Significa uma oportunidade de nós demonstrarmos quem é o nosso rei, diante de quem o nosso coração está voltado, qual é o nosso foco. Então, quando vem as provações, nós não podemos culpar a Deus, nós temos a oportunidade de dizer, Deus, tudo é seu, tudo pertence a ti, tudo vem de ti, torna-me forte, esteja ao meu lado, o Senhor é meu Deus, diante do bom e do ruim, diante da glória, diante das necessidades. Então Satanás mais uma vez desafia o caráter de Jó. Diz o Senhor, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então o Senhor diz, ele está nas tuas mãos, mas na vida dele novamente você não toca. Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da sua cabeça. Aqui nos mostra a soberania do Senhor Deus diante de decretar em nossa vida o bem ou o mal. Ele é quem manda, não é Satanás. Jó, sentado em cinza, para ver a degradação da vida de Jó, sentou nas cinzas, provavelmente, da casa dos seus filhos. Tomou um caco para com ele se raspar. Como a casa dos seus filhos caiu, veio a ruína, provavelmente Jó sentou naquelas cinzas, pegou um caco do que sobrou da casa dos filhos dele, e com aqueles cacos ele se raspava aqueles tumores, aquelas feridas, e ele estava no fundo do poço, como nós diríamos hoje, precisando de apoio. Ele estava no momento de não sei o que fazer mais. E onde estava a esposa de Jó? No versículo 9 nos diz, sua mulher lhe disse, ainda você conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela vem e diz, você ainda acredita nesse Deus que fez tudo isso? Ela culpa a Deus
por tudo que aconteceu. E ela diz: amaldiçoa Jó, esse teu Deus, e morre. Porque ela não via saída para a vida de Jó. Os tumores e as feridas eram intensos no corpo dele. E ele estava numa situação degradante. E mesmo assim, adorando a Deus. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Olha, esposa, Deus tem o poder para tudo, para nos dar o bem, mas também Ele tem o poder e Ele não vai deixar de ser Deus se vir algo de ruim para a nossa vida. Você está agindo como uma doida, não fale blasfêmias. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Não blasfemou, não culpou a Deus, não dizia palavras que desagradavam ao Senhor. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que sobreveio sobre ele, chegaram cada um do seu lugar. Então vieram amigos de longe, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, e combinaram ir juntamente, condoer-se com ele e consolá-lo. Aqui é quando tem os amigos da fé, as pessoas que nos apoiam diante do luto, Jó sofrendo. Então alguns amigos deles eram poucos, apenas 3, para ver que nós teremos poucas pessoas que se importarão conosco verdadeiramente. Nem a esposa dele não deu uma palavra de conforto. Mesmo Jó sendo um homem temente ao Senhor, ele orava, ele buscava. Mas a esposa dele não tinha entendido qual era o significado de amar a Deus, de temer o Senhor. Então, para ver como que dentro de uma casa, muitas vezes, um pode entender, o outro não. Tudo que vai acontecendo é o agir de Deus. Tudo temos que dar tempo ao tempo. Se você sente vontade de buscar a Deus, continue buscando. Que um dia toda a sua família vai entender o que é temer ao Senhor. E, como a palavra nos diz, poucos amigos virão nos consolar, nos dar uma palavra de conforto. E esses 3 amigos falaram: vamos nos condoer-se com Jó, vamos nos juntar a ele. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo. Vocês vejam, eles viram de longe e não reconheceram a Jó, porque ele estava totalmente diferente, totalmente cheio de feridas, totalmente machucado, o corpo, a alma, o espírito, sentado em cinzas. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Jogavam aquele pó, demonstrando ao Senhor humildade, rasgando o seu manto, dizendo: Senhor, estamos aqui com o coração rasgado diante de nosso amigo Jó. E a fé de Jó transcende a compreensão humana, porque eles não conseguem entender o que está acontecendo com Jó. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. 7 dias e 7 noites sentados ao lado de Jó, sem julgá-lo, sem tentar conformá-lo,
diante do luto que ele estava sentindo, naquele momento o silêncio era a melhor coisa a se fazer. Então aqui Deus nos demonstra na sua palavra que diante do luto, diante da perca, nós podemos demonstrar nossas emoções, sim. Nós podemos ficar calados, nós podemos ficar tristes. E os amigos de Jó entenderam que aquele era o momento dele. E eles também não falaram palavra alguma, dando também um apoio para Jó. Não era o momento de culpá-lo, não era o momento de criticá-lo, não era o momento de tentar colocar algo na cabeça de Jó. Então ficaram todos em silêncio. Eles apenas tiveram a atitude de permanecer ao lado de Jó, de estar junto a Jó, sem precisar falar, apenas demonstrar: estamos aqui, estamos do teu lado. E neste capítulo, encerrando por aqui, ficam as lições de Jó. Claro, nós estudaremos todo o livro de Jó, que é muito lindo, e veremos tudo que ainda vai acontecer na vida dele. Que nós podemos ter muitas bênçãos. As primeiras delas é temer a Deus, é a principal bênção que nós podemos ter. Temer ao Senhor é a maior riqueza. Nossa família, nossa prosperidade material é Deus que nos dá. E que se nós perdermos algo, não devemos nunca, jamais culpar a Deus. Sempre buscá-lo com todo o amor, toda a fé e perseverança, porque Ele não permite que o inimigo toque na nossa vida. Ele é o dono da minha, da sua, da nossa vida, e tudo pertence a Ele. Que você fique no amor da graça, na compreensão do quanto temer a Deus, do quanto buscar a Ele é essencial para a nossa vida. E este texto, esta meditação, a gente faz, agradece a Deus, em nome de Jesus. Amém.